Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E 2 Pedro 3, 18, é o último versículo. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Que Deus esteja abençoando esta palavra em nossos corações. Nós, falando com a igreja, eu disse que a maioria de nós chegamos para o templo, para a adoração, e nós às vezes chegamos em busca de uma palavra de consolação, uma palavra de ânimo, uma palavra de amor, porque tudo que nós vemos durante a semana é sofrimento, é angústia, é descontentamento, muita ou muitíssima insatisfação. Pessoas sofrendo e pessoas sofridas no nosso município, no nosso país e também mundialmente. O mundo sofre. E nós chegamos então para a igreja em busca de consolo espiritual, psicológico e até material. Mas uma coisa que nós, os pregadores, precisamos é pregar o Evangelho em sua integridade, é pregar o Evangelho em sua inteireza. Nós não podemos, em nenhum momento, trazer o Evangelho que o povo deseja ouvir apenas, mas trazer o Evangelho que nós precisamos ouvir. Nós necessitamos ouvir. E este Evangelho do Reino de Deus, que Jesus Cristo começou pregando lá na praia, no mar da Galileia, isso está registrado lá em Marcos 1, 13 e 14, quando a Bíblia diz que ele chegou pregando o Evangelho do Reino de Deus. Este Evangelho, ele traz palavras de consolações para nossos corações, mas também traz palavras que servem para nos despertar, para nos acordar do sono espiritual que às vezes nós estamos vivenciando ou vivendo. Nós necessitamos desse Evangelho íntegro. Então nós precisamos crer, e Deus quer que nós creiamos de maneira correta. Nós precisamos crer de maneira certa, porque há pessoas na nossa sociedade que dizem: eu creio em Deus. Mas como é essa crença? Como é esta fé? Você crê em Deus? Creio. E a Bíblia diz assim: tu crês que há um só Deus, fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Olha aí. Então nós precisamos fazer uma avaliação de como estamos crendo, porque crer é confiar, e quando há confiança, há obediência. Quando há confiança, há submissão. Quando há confiança, há então aquele amor a Deus
e a sua santa palavra. Então, como estamos crendo? Os textos que nós lemos falam sobre graça. E nós estamos iniciando um tempo de mensagens sobre esta graça de Deus. Nós vamos conversar com os irmãos sobre a necessidade da compreensão, de entendermos esta graça de Deus, que também nos leva ao conhecimento de Deus. E o conhecimento também da palavra, das doutrinas bíblicas, crendo de maneira certa no evangelho certo, o evangelho da cruz, porque hoje a sociedade é extremamente religiosa, mas não entende ou não compreende o evangelho da cruz. Mas qual é o evangelho da cruz? O evangelho da cruz é o evangelho de Mateus 10:38. A Bíblia diz: aquele que não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Esse é o evangelho da cruz. Porque este evangelho das bênçãos, este evangelho da prosperidade, ele é muito bom, ele é oportuno, nós sempre queremos ele. Qual é a pessoa que não deseja ser abençoada? Todos nós desejamos ser abençoados. Todos nós queremos receber os favores de Deus. Todos nós necessitamos dos favores de Deus. Todos nós precisamos. Mas o evangelho da cruz, de tomar a cruz, de ser seguidor de Jesus Cristo, está em falta nos dias atuais. É o evangelho da obediência, é o evangelho do testemunho. Eu sou de Jesus e Jesus é meu. Eu deponho a favor de Jesus. Eu testemunho de Jesus. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. E alguns pregadores, e eu já tenho dito, que é fácil você ter Jesus como Salvador. Todos nós queremos. Mas nós queremos Jesus como Senhor. Por quê? Há uma diferença? Porque quando Ele é o nosso Senhor, nós devemos a Ele obediência. Porque Ele é o Senhor. E quando o Senhor fala, nós devemos obedecer. Não é assim? Não sei quantos irmãos receberam essa educação dos pais. Mas o meu pai, quando me chamava, eu não podia dizer: o quê? Papai chamava meu nome e eu dissesse: o quê? A coisa mudava, o assunto era outro. Então, por quê? Porque Ele era meu pai, Ele era o Senhor do lar. E essa foi a educação que eu recebi. Então, Ele é digno de obediência. Então, Deus é o nosso Pai. Não foi isso que nós aprendemos na oração do Pai Nosso? Pai nosso que está no céu. Então, a Ele nós devemos obediência. Ele é o Senhor e nós precisamos tê-lo como Senhor. Precisamos hoje do Evangelho que nos previne, que nos ensine, que nos esclareça as verdades eternas da palavra de Deus. E que nós não ouvimos. Você já ouviu algum dos pregadores da televisão trazer uma mensagem sobre a doutrina do inferno? Nós temos N pregadores que pregam na TV. Você já ouviu algum deles falando sobre o
inferno? A doutrina do inferno é bíblica? Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Sabiam? Ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. É uma doutrina. E que nós vivemos desapercebidos. E eu disse que, por causa desta circunstância desfavorável, ou dessas adversidades que nós atravessamos como nação e como população mundial, os pregadores trazem palavras de conforto, de amor, e as igrejas lotam, os templos enchem, e as multidões vão. Mas se o pregador trouxer uma mensagem sobre o inferno, as pessoas não querem ouvir, elas não querem voltar. Chega. E alguns dizem, o inferno é aqui mesmo. Não. O inferno não é aqui. Se fosse aqui, era um inferno muito bom. Não é? Seria um inferno muito bom. No verão tem sorveteria, tem muita coisa boa, tem praia, ar-condicionado, tudo mais, tanta coisa boa, E o que a palavra de Deus nos ensina é bem o contrário. Então não fiquem chocados, mas o que nós queremos é dizer o seguinte: vamos pregar o Evangelho, crer da maneira certa e pregar o Evangelho certo, o Evangelho da cruz, o Evangelho de Jesus Cristo na sua integridade, o Evangelho que não anula a existência do inferno e que não pode também anular a nossa responsabilidade como crente. É maravilhoso esse Evangelho que antecipa o céu. Esse Evangelho é maravilhoso. Não é esse Evangelho que nós temos visto, o Evangelho que antecipa o céu, o Evangelho que diz para você: a sua família será abençoada, você vai conquistar tudo o que você precisa, onde você pôr a planta do teu pé, você vai conquistar, porque está escrito, Deus disse ao povo de Israel, a Josué, que onde ele colocaria a planta do pé, ele conquistaria. Então este Evangelho que garante essas bem-aventuranças, essas maravilhas, é o Evangelho que todos nós queremos ouvir. Mas o Evangelho que mostra o perigo que estamos correndo, se não levarmos Deus a sério, o Evangelho que ele gera em nosso interior responsabilidades diante do nosso Deus e Pai, este Evangelho é muito sério, mas é necessário. E muitos pregadores escolheram este Evangelho das bênçãos. Para quê? Para que sejam popularmente bem-sucedidos, financeiramente bem-sucedidos, pois é melhor para eles trabalhar com grandes multidões, terem muitos seguidores nas redes sociais, que pregar o Evangelho de Jesus. Só que a Bíblia tem uma palavra para esses pregadores e para as pessoas que optam por este tipo de vida espiritual e religiosa. E eu estarei lendo 2 Pedro 2,17. Em 2 Pedro 2,17, a Bíblia fala sobre os falsos mestres, falsos
profetas, falsos pregadores. E diz assim: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Isto é inferno. Judas, não o Iscariote, mas Judas, irmão de Jesus, ele se converteu após a morte. Oh, mas Jesus tinha outro irmão? Tinha outros irmãos? Tinha. Tinha Tiago, Judas, eram irmãos de Jesus. Está escrito lá em Mateus 13:55, a família de Jesus. Jesus tinha mais irmãos. Porque um casal com um filho só, antigamente, era um casal que não era abençoado. Na cultura árabe judaica, era abençoado quem possuía muitos filhos. E Jesus, então, ele tinha outros irmãos. E Judas, ele escreveu dizendo: estes falsos mestres são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelo vento de uma para outra parte. São árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas, isto significa arrancados pelas raízes. São ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Abominações significa coisas nojentas, Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Isto é o quê? Inferno. Meus queridos, nós reclamamos da vida social, mas aqui está a igreja, aqui está o Espírito Santo, aqui temos alegria. A terra é um paraíso, é uma coisa maravilhosa. Aqui não é o inferno, não é, nem pode ser. Você já viu as maravilhas que existem nesta terra que Deus criou? Um pouquinho que você viaja, não sei quantas pessoas já foram ao mar, desceram a serra, contemplaram a natureza. Você sai ali ou vai em um sítio onde não tem a iluminação pública, olhe para o céu e você verá as maravilhas de um céu estrelado, uma noite de luar. Como é linda a natureza! É questão de parar um pouquinho e observar as grandes maravilhas de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que neste lugar, separado de Deus, é um lugar de trevas. Um lugar tenebroso. Deus não está presente. Certa vez perguntaram para uma menina: menina, você é crente? Ela disse: eu sou. Eu vou fazer uma pergunta: onde fica o inferno? Ela falou: no final de uma vida sem Jesus no coração. Uma vida sem Jesus no coração, ela disse, é um inferno. Chegar no fim da vida sem um compromisso sério com Deus. Agora, uma palavra para o nosso coração. Mateus 25:30. Aqui é o último versículo da parábola dos talentos. Lá em Mateus 25, a Bíblia narra a parábola dos talentos. E no versículo 30 nós lemos isso.
Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe quem falou isso? Jesus. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para quem foi preparado? Foi preparado para o homem? Não. Sabe, foi preparado para o diabo e seus demônios. Para mim e você, Deus preparou o paraíso. Deus preparou o seu reino. Sabe por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus preparou este lugar para o diabo e seus anjos. E vai para lá quem não quer Jesus. Quem rejeita Jesus, quem não se entrega a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 46 agora. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aí você pergunta: mas quem são os justos? Os justos são aqueles que foram justificados por Cristo, santificados por Cristo. Agora, quando eu sou justificado por Cristo? Quando eu confio na justiça de Cristo. Quando eu peço a Ele para Ele me limpar e me purificar e perdoar todos os meus pecados. Então Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. Então, somos justificados diante de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. Este é um dos versículos que eu amo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Agora não estamos mais em discórdia com Deus, não estamos mais em contenda com Deus, em briga com Ele, separados dEle, porque Jesus fez a reconciliação entre nós e o nosso Pai Celestial. Ele foi crucificado e na cruz Ele pagou alto preço e promoveu a nossa reconciliação com o Pai. E Paulo fala sobre esse assunto, escrevendo aos cristãos de Corinto, no capítulo 5, no versículo 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ó, meus queridos, eu quero trazer aqui uma palavra, porque, irmãos, é tão sério quando eu vejo pessoas que deixaram nossas igrejas, a nossa e as igrejas, abandonaram a igreja, deixaram a igreja. E quando eu leio a parábola dos talentos, das capacitações, eu fico perguntando: como uma pessoa
pode estar fora da igreja dizendo que continua sendo crente? Eu posso ser crente na minha casa. Aí eu pergunto, que talento você está desenvolvendo na sua casa? Ou você pode desenvolver lá na sua casa? Porque o talento foi dado. Jesus disse que o patrão deu 5 talentos para um servo. Ele foi e produziu mais 5. Deu 2 para outro, aquele servo foi e produziu mais 2. E deu 1 para outro, segundo as suas capacidades. Olha aí, a Bíblia ensina que nós temos essa diversificação de capacidade. O irmão pode ser mais competente que eu, em vários aspectos da vida. Deus nos criou assim, um tem mais capacidade que o outro, mas a todos nós, Deus está dizendo que Ele deu uma capacidade, e nós como servos, você é servo de Deus? Então nós todos como servos devemos desenvolver a nossa capacidade para a glória do nosso Deus. Mas esse ele foi e enterrou o seu talento. Enterrou, não produziu nada. E depois ele ouviu o quê? Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí vem a pergunta: eu sou um servo útil? Mas uma pessoa esses dias disse para mim: em casa eu participo do culto no YouTube. Olha, eu ouço o pregador que eu quero. Esta não é a pregação que muitas pessoas querem ouvir. Mas é necessário. Precisamos pregar. É o Evangelho na sua integridade. Precisamos avisar, ensinar. A pessoa fica em casa, ouve o pregador que ela quer, a hora que ela quer, como ela quer, sentada no sofá, deitada, bem vestida ou mal vestida. É isso. Nós vivemos essa época de tudo descartável e de muito comodismo. É a igreja fria, morna, dizendo, é a igreja de Laodiceia, aquela igreja que Jesus ficou do lado de fora e a Bíblia diz que Jesus está batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E nós usamos este versículo bíblico de Apocalipse 3:20 para evangelizar as pessoas, e nos esquecemos que esta palavra é para uma igreja. A igreja rica. E Jesus chamou ela de pobre, miserável, desgraçada e nua. Por quê? Porque eles estavam de fora. Então fica aqui uma pergunta: você pode ser o servo útil fora da igreja? Fica aqui essa pergunta. O irmão pode ser um servo útil ao reino de Deus fora da igreja? Aí o irmão pode dizer assim: eu posso. Eu posso fazer caridade. Mas aí eu pergunto: você pode batizar uma pessoa fora da igreja? Porque Jesus mandou a igreja ir batizar, fazer discípulos. Eu posso ser útil fora da igreja. Posso ser. Mas você pode fazer discípulos de Jesus Cristo fora da igreja? Você pode batizar pessoas fora da igreja?
Você pode ensinar pessoas fora da igreja? É impossível, porque daí você vai criar a sua igreja. Porque se você sair da igreja e começar a ensinar pessoas e batizar pessoas, você vai ter a sua igreja. Perceberam? Então nós precisamos ter em nossas mentes a bênção de sermos servos úteis. Sabe por quê? Porque a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus alcançou você. E a graça de Deus pela qual nós somos salvos, a graça nos colocou na igreja. E a igreja é de Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus. Ela é de Jesus. E se você está fora da igreja, melhor atitude sua é vincular-se à igreja. Que você pode ser útil fora da igreja? Pode. Mas você não pode fazer discípulos fora da igreja. Batizar fora da igreja. Porque a missão de fazer discípulos e de batizar, Jesus deu à sua igreja. Que Deus possa ter falado aos nossos corações. Amém. Vamos encerrar com uma palavra abençoadora que veio na minha mente agora. Em Mateus 25, 34. Estamos encerrando assim a nossa meditação. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Vá com essa mensagem no seu coração. Vá com essa mensagem no seu pensamento. O rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai. Olha que palavra. Você é um bendito de Deus. Nós somos benditos de Deus. Vamos orar a Deus. Bendito Senhor, nós te louvamos por esta meditação. É o Evangelho na sua inteireza, na sua integridade. É o Evangelho que fala do céu, das maravilhas do teu reino, das tuas bênçãos. Mas é também, Senhor, o Evangelho que fala sobre o perigo de rejeitarmos o teu amor, de rejeitarmos Jesus, que é o único caminho que nos conduz ao céu. É o Evangelho que fala, ó Deus, da punição e do castigo eterno para o inimigo de Deus, o diabo e seus demônios. Pai, cuida de nós. Ó Deus, toma nossas vidas nos teus braços. Como disse o salmista: guia-nos, ó Deus, na vereda da justiça, por amor do teu nome. Senhor, salva aqueles que ainda estão perdidos. Perdoa os pecados. Limpa os nossos corações. Nós que já estamos seguindo Jesus Cristo, que possamos permanecer na tua casa, na tua igreja, porque a igreja será levada para o céu. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que estão fora, porque podem ser úteis ao mundo, mas não são úteis ao teu reino. Não podem fazer discípulos, não podem batizar, não podem ajuntar adoradores.
porque vivem unicamente para si. Tenha misericórdia da igreja. Ajuda-nos a entender a tua verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos amados, assim nós chegamos ao término do nosso culto. Nós desejamos que Deus abençoe sua vida grandemente, sua família, que você tenha muita saúde e muita prosperidade. Amém? Eu quero dizer o seguinte: o dia, porque alguém pode não ter entendido bem o que o pastor pregou, e falar, eu sou crente, eu sou membro da igreja e não tenho podido ir. Aí é uma outra realidade. Sabe? Nós temos irmãos que são impedidos de vir, não por fato de vontade. Então, de repente você fica fora por causa da circunstância, não por causa do seu coração. É a circunstância, ou uma enfermidade, mas aí Deus sabe. Agora, pessoas que por mágoa, rancor, incredulidade, abandonam a igreja, preguiça. Cuidado. A igreja não é uma corporação terrestre, ela não é uma empresa de homens, ela é o corpo de Cristo. Amém? Então vamos orar silenciosamente e encerramos o culto.